A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus por mais um domingo que aqui estamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Clauber Maia e hoje nós vamos estudar a lição de número 11. O título da nossa lição de hoje é O Avivamento e a Missão da Igreja. E vamos tratar desse assunto entendendo qual é a missão da igreja, como essa missão pode ser realizada, qual o papel do avivamento na potencialização dessa realização da missão da igreja e que lições nós podemos extrair para as nossas vidas a partir desse aprendizado. O nosso texto áureo encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 16, também o texto que envolve o que já acabamos de ler, mas que vai do versículo 14 até o versículo 20. Nós vamos ler novamente para termos todo o contexto. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Graças a Deus por essa leitura. E nós vamos falar hoje sobre a missão da igreja, entendendo que o Senhor Jesus Cristo, quando dá as últimas instruções aos discípulos, ele está lhes orientando, ou lhes ordenando a respeito da importante questão de que a igreja tem uma missão e que essa missão precisa ser cumprida. Eu entendo que a missão da igreja, ela é tríplice. Começa com a evangelização. O texto de Marcos que nós acabamos de ler, de fato, é um texto muito interessante, porque ele vai trazer essa ordem de Jesus. Ide e pregai. A pregação tem a ver com a anunciação das boas novas, que é aquilo que é o evangelho, né? A palavra evangelho, do termo grego, fala exatamente sobre boas notícias, as boas novas de salvação. E essas boas novas precisam ser pregadas. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos perguntando exatamente sobre isso, que ele diz primeiro que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. E aí ele indaga, mas como é que as pessoas vão crer num Deus que nunca ouviram? E como é que eles vão ouvir a respeito desse Deus se não há quem pregue? Ou seja, a pregação é a parte importante da missão da igreja, que entendo ser a primeira parte. A parte da evangelização, da anunciação das boas notícias, das boas novas, de falar do amor de Deus para as pessoas, a fim de que elas possam conhecer a Deus e, conhecendo a Deus, recebam a Ele como seu Senhor e Salvador. Mas quando nós lemos o texto paralelo de Mateus capítulo 28, aí nós vamos encontrar Jesus dizendo, Mateus 28, do 18 ao 20, diz, E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aí nós percebemos, daquilo que Jesus está ordenando, ele diz primeiro que eles devem ir e pregar. Ou aqui na versão
de Almeida Revista e Corrigida, ensinar. Outras versões vão usar o termo fazer discípulos. Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. E depois de pregar, e depois que essas pessoas acreditarem nessa palavra, depois que eles crerem nesse Senhor, e depois que eles o receberem como Salvador, aí ele disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ou seja, ato contínuo à pregação do Evangelho, nós temos a necessidade do ensino, da formação. Isso tudo envolve também o cuidado, o discipulado, o apoio, a comunhão. Ou seja, a primeira parte, que é a missão da igreja para com os de fora, é a evangelização. Mas a segunda parte, que é a missão da igreja para com os de dentro, é a edificação, que envolve tudo isso: o discipulado, o ensino, a formação, o cuidado, o aconselhamento, o acompanhamento pastoral, porque não é só ir e pregar, é fazer discípulo e ensinar, é formar discípulos. Aquilo que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, dizendo que aquilo que você recebeu de mim, que você ouviu de mim, as instruções que você teve de mim, escolha homens fiéis que sejam idôneos e então ensine para eles, a fim de que eles também sejam capazes de ensinar a outros. Então vamos entender que a primeira parte da missão da igreja tem a ver com evangelização. É a missão da igreja para com os de fora. Mas a segunda parte, conforme Mateus 28, é a edificação, que é a missão da igreja para com os de dentro. Mas quando alguém perguntou a Jesus qual era o principal mandamento, aquilo que deveria ser guardado em primeiro lugar, em Mateus capítulo 22, alguém perguntou a Jesus sobre essa questão, e aí o verso 34 diz que os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Aí nós percebemos aqui que Jesus está ensinando a respeito do que deveria ser guardado como primeiro e grande mandamento, e a referência que ele faz é o Shema, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, dizendo: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. O que é que nós percebemos? É que é missão da igreja, ou que a missão da igreja para com Deus é a adoração. Porque nós precisamos entender que o culto é para Deus. Tudo que fazemos é para o Senhor. O serviço que ofertamos é para o Senhor. O apóstolo Paulo diz que até quando nós trabalhamos para patrões humanos, é para Deus que nós estamos fazendo. E ele também recomenda aos coríntios, dizendo: quer bebais, quer comais, ou qualquer outra coisa que você faça, faça tudo para a glória de Deus. Porque, como diziam os antigos teólogos, a razão última, a finalidade última de todas as coisas é a glória de Deus. Então, até quando evangelizamos, ou quando edificamos, ou quando cuidamos, ou quando ensinamos, ou quando fazemos discípulos, isso fazemos para a glória de Deus. E a igreja precisa conduzir, então, todos esses discípulos a um relacionamento íntimo com Deus através da adoração. Eu entendo que a missão da igreja é como um tripé. Primeiro ela tem que evangelizar, porque tem que cumprir a ordem, o ide, porque assim ela vai alcançar as pessoas, o mundo, com a palavra de Deus. Porque ela tem um remédio para todos os problemas da alma, do espírito, e que conduz à vida eterna, que é a palavra de Deus que nós pregamos. Mas para que a palavra possa alcançar essas pessoas, ela precisa ser conhecida. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que libertará? A verdade que for conhecida. Porque se alguém não conhecer a verdade, nunca será liberto pela verdade que liberta. Logo, nós temos a primeira tarefa, que é a de evangelizar, de falar de Jesus. Mas se a igreja evangeliza, mas não trabalha o discipulado, a comunhão,
o cuidado, o estar junto, o formar discípulo, aí a porta da saída da igreja fica da mesma largura da porta de entrada. Ou seja, nós ganhamos pessoas para Jesus, mas não conseguimos detê-las, retê-las ou formá-las, porque falta muitas vezes esse trabalho. Então nós precisamos evangelizar, mas também precisamos edificar, ensinar, formar os crentes. Aquilo que Deus disse a respeito de Israel, que o povo perecia por falta de conhecimento. Mas é importante dizer também que o ensino bíblico ele tem uma característica muito peculiar. Eu gosto sempre de dizer que o professor de matemática, ele ensina matemática para que os alunos aprendam matemática, a fazer as operações e a conhecer os cálculos. O professor de geografia, ele ensina geografia para que os alunos aprendam geografia, para que saibam sobre clima, sobre relevo, sobre densidade populacional, todas as coisas relacionadas à geografia. Mas o professor de Bíblia, ele não ensina Bíblia para que os alunos saibam Bíblia. Ele ensina a Bíblia para que os alunos, aprendendo a Bíblia, tenham um relacionamento com o Deus da Bíblia. A ideia não é decorar versículos, saber regras, entender conceitos teológicos e isso vai salvar. A ideia é conhecer aquilo que é necessário para saber relacionar-se com Deus. E tendo um relacionamento com Deus, então possa viver uma vida de comunhão com Deus e uma vida de salvação. Ou seja, a igreja precisa formar discípulos, mas não para passar numa prova ou para ter conhecimento bíblico apenas, mas sim para ter relacionamento com Deus. Não adianta de nada alguém saber tudo a respeito da Trindade e não ter um relacionamento com a Trindade, por exemplo. Logo, nós entendemos que a missão da igreja é, em primeiro lugar, evangelizar. Depois é ensinar, formar, edificar. E depois é adorar, ter um relacionamento com Deus. Se a igreja evangeliza, mas não edifica, como já disse, a porta da saída fica da mesma largura da porta de entrada. Se a igreja evangeliza, edifica, mas não tem vigor espiritual, não tem adoração, não tem comunhão plena com Deus, torna-se uma igreja fria. Se a igreja edifica, ensina, tem uma adoração legítima, verdadeira e tem vigor espiritual, mas não evangeliza, não cresce. Então nós precisamos manter as tuas três pernas do tripé para que ele possa estar de pé. A igreja, para com os de fora, a sua missão é evangelizar, para com os de dentro, a sua missão é edificar e para com Deus, ou para cima, é a adoração. Quando olhamos o texto de Atos capítulo 2, nós vamos encontrar todas essas coisas. Primeiro nós vamos encontrar a evangelização. Quando a Bíblia fala sobre o grande avivamento que ocorreu no Novo Testamento, que é o dia do Pentecostes, quando houve o grande derramamento do poder do Espírito Santo sobre aqueles discípulos, primeiro é importante lembrar que foi Jesus quem ordenou-lhes dizendo: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E havia uma promessa, por que eles precisavam desse revestimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse a respeito do que eles deveriam aguardar, disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus sabia que eles tinham uma grande missão para executar, mas Jesus também sabia que eles só conseguiriam executar essa missão se eles tivessem poder espiritual para isso. Eles precisavam de poder espiritual para realizar a sua missão. Daí porque Jesus disse: fiquem em Jerusalém, aguardem, até que sejam revestidos de poder, até que haja o derramamento de poder espiritual sobre vocês, até que vocês recebam esse poder e então ser-me-eis testemunhas. Vocês vão ter poder para evangelizar, poder para testemunhar, poder para ensinar, poder para formar outros, porque não dependeria apenas da capacidade humana dos discípulos. Dependeria sim da participação humana do trabalho deles, mas da capacitação do Espírito Santo.
Eu gosto do texto de 1 Coríntios capítulo 3, que o apóstolo Paulo diz assim: tem um que planta, tem outro que rega, mas Deus é que dá o crescimento. De maneira que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus quem dá o crescimento. Ou seja, ele nos permite participar desta obra, porque foi uma missão que nos foi dada, mas não somos nós, na nossa força e na nossa capacidade, que vamos realizá-la, e sim com a ajuda do Espírito Santo. Poder espiritual é o que a igreja precisava. Daí porque Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí, depois de receber a virtude, ele disse: ser-me-eis testemunhas. Daí os discípulos então ficaram orando em Jerusalém por 10 dias, esperando a promessa que Jesus disse que eles receberiam do Pai. E então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, lembrando que Jesus morre por ocasião da Páscoa, ressuscita no domingo, dia de primícias, e passa ainda 40 dias com os discípulos, e então 10 dias depois, ou seja, 50 dias após a Páscoa, era o dia de Pentecostes, a festa que se comemorava relacionada à colheita dos primeiros frutos, e então naquele dia, no dia de Pentecostes, cumpriu-se a promessa de Deus sobre a vida daqueles discípulos. E eles foram cheios de Espírito Santo, falaram em outras línguas, e nós vamos ver que havia uma multidão ali presente. E aí o apóstolo Pedro, com muita intrepidez e ousadia, já concedidas pela presença do poder do Espírito Santo na vida deles, ele começa a pregar sobre Jesus e disse: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis. E aí Pedro está pregando a respeito de tudo isso, e quando ele termina de pregar, o verso 37 diz que, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que, naquele momento, foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e agregaram-se quase 3.000 almas. Veja, a primeira parte da missão da igreja aqui é cumprida. A proclamação, a evangelização, a pregação da palavra. O apóstolo Pedro, com ousadia, cheio do poder do Espírito Santo, fala ousadamente a respeito de Jesus, e não somente isso. Aquela palavra, carregada de poder espiritual, alcança o coração daqueles que estão ouvindo. E quase 3.000 pessoas rendem-se aos pés de Cristo e o recebem como seu Senhor e Salvador naquele dia. Primeira parte da missão estava cumprida. Mas nós vamos continuar lendo o texto, e diz que eles, cada dia, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Ou seja, não houve só a pregação, houve sim a evangelização, a pregação, mas depois houve também o ensino, o partir do pão, a comunhão, o cuidado, o pastoreio, o aconselhamento, que isso faz parte da edificação, que é a segunda parte da missão da igreja. E quando nós voltamos um pouquinho no texto, para ver o que houve quando eles foram cheios do Espírito Santo, nós vamos ver aquelas pessoas que correram para o templo e foram até ali. A Bíblia diz que, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Isso é Atos 2, a partir do 5, diz assim: em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo da terra. E ele diz que, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos,
elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aqui me chama a atenção que eles ouviram em línguas estranhas. Os discípulos que estavam falando, como eles mesmos disseram, eram galileus, eram nativos de Israel e, portanto, eles não conheciam outras línguas. O falar em línguas aqui foi algo sobrenatural. Mas quando eles falaram nas línguas que aqueles homens das 15 nações aqui citadas compreendiam, porque eram naturais daqueles países cuja língua estava sendo falada. E aí eles dizem assim: nós estamos ouvindo na nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Então aqui nós entendemos que quando falamos em línguas, nós falamos uma linguagem de adoração. Nós falamos glorificando a Deus. Eu falo em línguas e não sei o que é que eu estou falando em português, porque eu não tenho o dom de interpretação, mas falo para minha própria edificação, como o apóstolo Paulo diz. Mas eu sei que quando eu estou falando em línguas, o que eu estou fazendo é adoração. É na língua que eu estou falando, que eu não sei o que é, eu estou adorando a Deus. Então, naquele dia em Pentecostes, ou no dia de Pentecostes, houve evangelização, houve edificação e houve adoração. A missão da igreja começou ali, cumprindo-se em sua totalidade. E de fato nós vamos entender que essa é a missão que Deus deu para a igreja, e para isso precisamos do poder espiritual. Para isso nós precisamos de um avivamento que vai fazer com que essa missão da igreja seja potencializada através do poder do Espírito Santo que opera nos crentes. Em todos os avivamentos que nós estudamos, nós vamos encontrar algo assim. No avivamento do País de Gales, por exemplo, em 1904, centenas de milhares de pessoas aceitaram a Jesus nos primeiros meses do avivamento. Há situações em que bares, tavernas foram fechadas. Há uma história muito interessante que é contada sobre o País de Gales, o avivamento do País de Gales, é que o forte da economia no norte do País de Gales era a exploração das minas de carvão. E muitos homens trabalhavam ali. E aqueles homens trabalhavam, muitos puxando, as carroças eram puxadas por burros. E aí, o que aconteceu é que quando aqueles homens foram trabalhados pelo Espírito Santo e eles mudaram de vida, agora eles nem xingavam mais, nem batiam mais nos animais, não diziam mais palavrões. E aí o autor do livro diz que os cavalos não obedeciam mais, porque eles estavam acostumados a serem chicoteados e serem xingados, e os homens agora, salvos pelo poder de Deus e convertidos e transformados pelo poder do Espírito Santo, nem batiam mais, nem xingavam, e agora teve que ser retrabalhada uma nova comunicação para que os animais pudessem entender, porque é o poder transformador da palavra de Deus que alcança e a conversão acontece. No grande avivamento do País de Gales, como disse, centenas de milhares aceitaram a Jesus. No grande avivamento da Rua Azusa, mais de 50 países do mundo foram alcançados com a evangelização. E isso potencializou as missões mundiais. Quando, em 1910, a Azusa começou a perder um pouco de força, esse avivamento ganhou força em Chicago, através do pastor William Durham e vários outros pastores ali, e de Chicago centenas de missionários foram enviados para o mundo todo, inclusive Gunnar Wingre e Daniel Beck, que nunca estiveram em Azusa, mas tiveram grande influência do pastor William Durham e para vir ao Brasil, inclusive quando vieram para o Brasil, foram para Chicago e lá encontraram-se com o pastor William Durham, e não só eles, também o Luiz Francesconi, que fundou a Congregação Cristã do Brasil, e tantos outros missionários que foram impactados através do trabalho do pastor William Durham e através do avivamento da Rua
Azusa, porque isso impulsionou as missões mundiais e a pregação do Evangelho. Milhares de pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Mesma coisa nós vamos ver no avivamento dos morávios com Conde Zinzendorf, que as missões mundiais foram impulsionadas e a pregação do Evangelho aconteceu. A mesma coisa nós vamos ver com Jonathan Edwards, quando pregou pecadores nas mãos de um Deus irado, milhares ouvindo aquela palavra, aceitar a Jesus como Salvador. A mesma coisa vamos ver com o avivamento metodista, John Wesley, George Whitefield, que pregaram e milhares de pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Também com Charles Finney no segundo despertamento. Ou seja, nós percebemos que é o poder de Deus derramado sobre a vida da igreja em um avivamento que vai potencializar a igreja para que ela seja uma igreja produtiva na pregação do Evangelho e em ganhar almas. Não foi diferente no Brasil, quando os missionários chegaram em Belém e o poder de Deus se derramou sobre aqueles primeiros crentes e eles foram impulsionados a pregar o Evangelho, e aqueles crentes que saíram de Belém foram para os seus estados e em cada lugar que chegavam, eles começavam a pregar, vidas eram rendidas aos pés de Cristo, e então eles começaram a fundar igrejas pelo Brasil afora. Por quê? Porque o poder derramado em um avivamento, poder espiritual, que alcança os crentes em um momento de avivamento, é propulsor da pregação do Evangelho e das missões mundiais. Ao mesmo tempo, nós vamos ver que também o avivamento desperta nos crentes o cuidado, o amor, o carinho. Me chamou a atenção agora, nesses dias, que vimos aquele mover do Espírito Santo na Universidade de Asbury, que houve um momento de pessoas sendo curadas, houve um momento de pessoas sendo cuidadas, houve um momento, inclusive, que um estudante testemunhou sobre dificuldades que estava tendo em manter-se naquele país, e no momento foi levantada uma oferta para ajudar aquele estudante. Que nós percebemos é quando há o poder de Deus, também os crentes fazem como aqueles de Jerusalém, doam as suas propriedades, cuidam uns dos outros, têm amor e carinho pelos seus semelhantes, porque o avivamento também desperta para que essas coisas aconteçam. Foi o que mudou radicalmente toda a economia do país de Gales, porque aqueles homens que trabalhavam nas minas de carvão, que quando recebiam o seu dinheiro gastavam quase tudo com bebida, com mulheres, com jogos, agora as tabernas foram fechadas, as mesas de jogos foram abandonadas, a bebida foi abandonada e esses homens voltaram para casa trazendo todo o seu salário. E isso então fez com que eles investissem na educação dos seus filhos, na sua família, na melhoria das suas moradias, e isso trouxe um crescimento econômico para aquele país também. Porque não é só a pregação, mas é também a edificação, o cuidado, todas essas coisas. E também nós vamos ver que em todos os avivamentos, momentos de adoração foram muito marcantes. Em Azusa havia momentos que nem a pregação havia. Era só um culto que às vezes começava de 7 da noite e terminava de 3, 4 horas da manhã, apenas com oração e louvores, e os cânticos enchiam aquela casa e as pessoas se convertiam apenas ouvindo os louvores a Deus. A mesma coisa aconteceu no país de Gales, a mesma coisa com Duncan Campbell nas Ilhas Hébridas na década de 1950, muitas vezes apenas cantando, pessoas se convertiam aos pés do Senhor em clima de adoração. Aquilo que Jack Hayford chama de evangelização presença. Ou seja, a presença de Deus ali já é suficiente para transformar, quebrar os corações duros e fazer com que as pessoas se convertam ao Senhor quando há um clima de adoração. Então perceba que o grande mover do Espírito Santo em momentos específicos de avivamento, em todos esses que nós já citamos, como também houve no início do pentecostalismo no Brasil, impulsionou a evangelização, as missões mundiais, o cuidado com os crentes, o amor, o carinho, a comunhão, e também tornou a adoração mais viva, mais dinâmica, com corações quebrantados, rendidos aos pés do Senhor, para fazer com que esse momento especial de adoração
fosse também um movimento de desfrutar o poder e a presença de Deus manifestos ali no derramamento de poder, no avivamento. Logo, queridos, nós aprendemos que a partir do avivamento, a missão da igreja se torna mais dinâmica através do poder espiritual que ela recebe. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, ele nos deu uma tarefa. Todos nós precisamos evangelizar. Não é uma questão de uns fazerem e outros não fazerem. Não, todos devem fazer. Jesus disse: ide. Alguns, na ideia de valorizar ou incentivar as missões transculturais, às vezes dizem assim: você pode ir indo, você pode ir orando, você pode ir contribuindo. Sim, é claro, mas isso é quando diz respeito a missões transculturais. Porque é claro que para ir para outros países, nem todos irão. Nem todos têm o chamado, a disponibilidade e a condição de ir para outros países. Mas o fato é que Jesus disse a todos: ide, e só há um jeito de ir, é indo. Por quê? Porque todos nós devemos ser testemunhas do Senhor. Uns serão testemunhas em Jerusalém, ou seja, na sua casa, no seu trabalho, sua repartição, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família, aonde você esteja, você deve ser uma testemunha do Senhor. Compartilhar aquilo que você ouviu, aquilo que você conhece, aquilo que você sentiu, quem é Jesus para você, como ele transformou a sua vida. Então é isso que faz uma testemunha. Alguém pode dizer: ah, pastor, mas eu não tenho formação teológica, não sei nem pregar direito. Não, mas Jesus não nos chamou para ser pregadores. Alguns serão pregadores e outros serão evangelistas. Ele mesmo distribuiu os dons, né? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores. Mas o fato é que todos devem ser testemunhas. E testemunhar é, como os discípulos disseram, Atos 4:13, que eles estavam ali para falar daquilo que tinham visto e ouvido. Quando mandaram eles se calar, eles disseram assim: não fale mais de Jesus. Eles disseram: não, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Ou seja, é isso que diz uma testemunha. Aquilo que viu, aquilo que experimentou, aquilo que transformou a sua vida, e todos fomos chamados para ser testemunhas. Uns na sua redondeza, na sua vizinhança, no seu ao redor, no seu entorno, com aqueles amigos, com os conhecidos, na sua Jerusalém. Outros podem ir a mais longe. Como eu disse, no Brasil foi muito comum, quando o Evangelho chegou através da Igreja Assembleia de Deus no Belém do Pará, muitos que ali se converteram foram para os seus estados. No Rio Grande do Norte, nós tivemos 2 seringueiros, na região de Cuité dos Crentes, que já em 1911 houve pregação ali. No Ceará, a irmã Maria de Jesus Nazaré, irmã da irmã Celina Albuquerque, vai para o Ceará e prega para alguns parentes seus, e ali começa a evangelização. Na Paraíba, o irmão Antônio Dubu veio para Campina Grande e aí começou a falar para os seus parentes. E assim foi, o evangelho começou a crescer, não com pessoas que foram teologicamente preparadas para ser grandes pregadores, mas com testemunhas, gente que saiu para os estados vizinhos, ou outros para as cidades vizinhas, e começaram a pregar. É a Judéia, a Samaria, aonde nós podemos ir além do alcance da nossa igreja local, de ir mais longe e compartilhar a palavra de Deus. Mas Jesus disse: em Jerusalém, em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos mesmo, os apóstolos ficaram em Jerusalém e outros discípulos saíram. Filipe vai pregar em Samaria, outros vão pregar em outros lugares. E o apóstolo Paulo vai estabelecer igrejas na Cilícia, na Panfilha, na Galácia e até a Macedônia e Roma. E assim saiu pregando o evangelho aos confins da terra. Só que entendemos que o trabalho é concomitante. Jesus disse: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, enquanto uns vão aos confins da terra e outros vão à Judéia e Samaria, enquanto uns vão para missões transculturais em outras nações, outros vão para missões
em outros estados ou até missões transculturais dentro do próprio país para alcançar populações ribeirinhas, para alcançar populações quilombolas, para alcançar populações indígenas. Esses vão trabalhar nesse contexto e outros vão pregar na sua rua, na sua vizinhança, nos seus parentes, nos seus amigos. O fato é que Jesus disse a todos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E como faremos isso? E do que precisamos para realizar a missão da igreja? Precisamos de poder espiritual na nossa vida. Por isso que devemos clamar por um avivamento, para que o avivamento nos impulsione a ganharmos vidas para Jesus. Como o avivamento do país de Gales, que espalhou o evangelho por toda a Europa, a Ásia, a África, como o avivamento da Rua Azusa, que espalhou o evangelho por toda a América, América do Sul e África. Também nós pedimos que Deus mande um avivamento sobre nós, para que sejamos mais corajosos para pregar o evangelho e para compartilharmos a nossa fé com todas as pessoas a quem o Senhor nos dê a oportunidade de falar. Uns na nossa casa, outros nos estados vizinhos, outros além-mar, em outros países, mas sempre cumprindo a missão da igreja, evangelizando, edificando e conduzindo o povo em adoração a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que Deus lhe conceda o desejo para ser testemunha do Senhor e que você busque poder espiritual para, através desse poder, ter a ousadia para falar a mensagem de salvação e muitas pessoas sejam impactadas pelo poder de Deus através da sua vida, através do seu testemunho, através daquilo que você vai realizar pelo poder de Deus na sua vida. Por isso, oremos todos para que Deus mande um avivamento sobre nós, sobre a nossa cidade, nosso estado, sobre o nosso país. Que Deus abençoe a cada um. No próximo domingo, se Deus nos permitir, mais uma lição aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, curta essa mensagem, compartilhe, envie para outras pessoas, seus amigos, seus parentes, pessoas do seu convívio. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, marque o sininho para receber as notificações, continue conosco, é o nosso prazer compartilhar a palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.